é a matéria do Diogo Dantas, e aí a gente está aqui só para passar mesmo, que é justamente a fake news de que não existe nenhuma cláusula de que o Landim, se renovar, o Renato vai renovar. E alguns já dizem que, inclusive, o Flamengo já estaria pensando num outro técnico. Mas aí também é trabalhar na ideia da suposição, não temos as fontes, só vimos as informações da galera que cobre o Flamengo no dia a dia aí com o YouTube e tudo mais. Agora, um nome que eu particularmente começo a ficar assim mexido no coração, né, no sentimento, Rafael, é o André Vilas-Boas. Não só pela carreira dele, assim, acho que muita gente fala do Vojvoda também, tem saído alguns lugares que o Flamengo estaria monitorando o Vojvoda, mas não seria o meu nome. Não que eu não acho o trabalho dele bom, mas eu acho que ele ainda não teve um trabalho à altura de Flamengo, um trabalho que o credencia chegar no Flamengo. Não estou querendo desmerecer o Fortaleza, mas assim, a carreira, a trajetória dele para chegar aqui e segurar uma peteca que é o Flamengo, não é tão fácil. Então, eu iria de André Vilas-Boas. Para quem não sabe, André Vilas-Boas treinou o Olympique de Marseille, treinou o Zenit, Tottenham, Chelsea, Porto, Internacional. Então, assim, é um treinador com um repertório e um currículo um pouco mais agradável. E uma recente entrevista que ele deu ao Benja chamou a atenção, que ele fala que para você contratar ele, você tem que levar toda a sua comissão junto, que é composta por 8 pessoas. E aí ele traz médico, preparador físico, assistente, caramba, 4. E isso a gente tem um pingo, né, de noção do que um treinador trazer a sua comissão é um treinador que deu resultado, que teve pelo menos um boom, que foi Jorge Jesus, quando eu trouxe toda a sua comissão. Então, assim, eu estou bem, à vontade de ter André Vilas-Boas como técnico do Flamengo. Não sei o que você pensa sobre isso, Rafael, mas acho que a gente até ignorou a boa notícia, que é o fato de que, sim, é uma fake news, pelo que parece dessa renovação automática do Renato Gaúcho, né? É pensar para frente agora, né? Eu nem sabia que ele tinha sido técnico da Inter de Milão. No início, ele treinou em 2008, 2009. Pouco tempo, pelo que parece. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa falando sobre isso. Não tem nem muita coisa não, cara. Tem muita coisa não. Se bobear, pode ter sido até categorias de base, porque faz muito tempo. Mas, aqui, times que ele treinou. Vou até dar uma olhada no Transfer Market para ver um pouquinho mais. Cara, mas independente aí que você falou, né? Ele é um cara com um currículo extenso, né? Times de peso, Premier League e tal, mas como você falou, né, a questão do Renato, será que é verdade ou não? Será que o Renato tem essa cláusula de renovação automática? Cara, eu espero que ele não tenha. Mas eu acho, sinceramente, que nós estamos falando disso aqui, ó, de grana. Só a correção, ele foi observador na Inter e na primeira passagem do Chelsea também. E aí o primeiro clube que ele treina é o Académica OAF, que é a segunda divisão de Portugal. Depois ele vai para o Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Xangai, Singapura, sei lá. Não sei que time é esse, mas acho que era o time do Paulinho, e o Olympique de Marseille foi seu último trabalho. Pode continuar, desculpa interromper. Não. Foi uma boa. Mas ele era da comissão técnica, não era? Da Inter, então. Isso, ele era observador. Eu não sei o que eles chamam de observador, mas ele pode ter sido assistente, por exemplo. Entendeu? Legal. Então, assim, Renato Gaúcho, vamos supor que ele tenha uma cláusula. Assistente do Mourinho. Bom, se bem que a gente trouxe o assistente aí do Guardiola, vocês viram aí que deu problema. Porra, mas o assistente do Guardiola não tinha trabalhos como treinador, né, também. Sim, verdade. É só porque o nome do Mourinho veio, né, com um técnico vencedor e tal. Diz que ele tomou uma goleada esses dias, mas um técnico vencedor aí me chamou a atenção. Tomou um time bem meia bomba, inclusive. Mas eu acho
que o Vilas Boas tem mais a oferecer que o Domi. Mas voltando a falar da questão da renovação automática, você sabe o que eu acho, Cleitinho? Eu não sei se tem, eu não li o contrato. Um repórter fala uma coisa, outro fala outra. Você sabe qual vai ser a diferença? É que se um repórter tiver certo, a gente vai ter que pagar multa rescisória. Se o outro repórter tiver certo, a gente não vai precisar pagar, ele vai embora no 0-0. Eu acho que é isso. Tem renovação automática? Então, beleza, o Landim ganhou, tem que respeitar o contrato. Beleza, Renato, está aqui a sua renovação. Só que sua renovação. Olha outra cláusula do contrato, que fala de multa rescisória. Renovou? Beleza. Então vai na cláusula seguinte, a multa rescisória é tanto. Renato, está aqui, por favor, parcela para a gente, por favor, dá um desconto e tal. Mas eu acho que a questão, independente dessa cláusula, não é essa cláusula que pode, eu acredito que nem essa cláusula que vai determinar qual é o nosso técnico para o ano que vem. Tá? Ele tem uma cláusula de renovação, não é uma cláusula de obrigatoriedade, que ele tem que treinar o Flamengo no ano de 22. Então, se tiver essa cláusula infeliz, que a gente, perca essa grana aí, pega esse 1 bilhão, fala, tem 1 bilhão, tem dinheiro pra caramba e tal. Tá, pega um pedaço desse 1 bilhão aí, dá pro Renato e manda ele embora. Acho que o Flamengo não deve ter feito essa cláusula, agora é um feeling, acho que é um palpite, até porque o Renato não foi um planejamento do Flamengo, foi um técnico que chegou numa circunstância do Rogério Ceni ficar inviável no Flamengo, o trabalho do Rogério Ceni não estava andando, questões internas também de maneira muito problemática, ele tendo problemas com outros departamentos do Flamengo. A gente não foi atrás do cara para ele ser o nosso técnico, era o técnico que dava para trazer, sobretudo porque a gente estava falando já de uma temporada no início. Então, acho que essa cláusula, se existisse, seria até injusta. Ele chegou no meio do ano, ele teria tempo para mostrar o trabalho dele, né, de quando ele chegou até dezembro, e aí, se a diretoria achasse que o Renato foi bem, que valeria a pena manter o Renato, aí sim a diretoria renova, até porque mesmo se não existia a tal da cláusula, a diretoria pode fazer, aí pode cometer esse ato que seria renovar com o Renato. Agora vamos falar de técnico. Você falou do André Vilas Boas, né? Cara, para falar a verdade, eu não conheço muito, assim, técnico, cara, você tem que acompanhar muito os times do cara. O que eu sei é que é um técnico que tem gabarito, cara. É um cara que chega e eu acho que ele não vai chegar como chegou o Renato no Flamengo. Não, ele chegou, ele é um bom gestor de vestiário, ele é um cara que é amigo dos jogadores, ele é um cara que sabe resolver problemas internos e tal. Eu acho que o Vilas Boas, ele é aquele cara que vai chegar e aí a gente vai ter que... E aí qual é a justificativa aí do Vilas Boas? É porque esse cara é um excelente técnico de futebol. É porque ele sabe fazer um time jogar bem, é porque ele é um cara inteligente, é porque ele consegue montar times que jogam da maneira que a torcida e que a diretoria do Flamengo esperam que o Flamengo jogue. Só o fato dessa ser a justificativa, eu acho que credencia o Vilas Boas muito mais. Aí você falou que ele traz muitos profissionais da confiança dele, né? Imagino que ele traga preparador físico, imagino que ele traga médico, imagino que ele traga assistente. Eu não sei qual é essa equipe, mas o que ele trouxer, aonde ele quiser colocar um profissional da confiança dele, infelizmente eu posso falar. Eu posso garantir que existe um problema no Flamengo. Ele quer botar um cara na fisiologia, tá? A gente tem problema. Ele quer botar um cara no departamento médico, tem problema. Ele quer botar um cara na fisioterapia, qualquer lugar. Então, ele, como um técnico de gabarito, um técnico de nível de Premier League, o cara tem aquela equipe que ele confia, e aí, lógico, é impossível não lembrar do Jorge Jesus, que trouxe a equipe dele, talvez até um pouco centralizador, decidia muitas coisas ali com a equipe dele, com os assistentes dele, o João de Deus, lembro que foi até uma figura muito, muito marcante, teve gente até que pediu, se o Jesus foi embora, vamos tentar
ficar com o João de Deus, pode acontecer aí dele ser o primeiro trabalho dele e ele conseguir manter esse time jogando. Então eu acho bom. Se tudo tivesse caminhando bem no Flamengo, eu ia falar, pô, é uma equipe muito grande e tal, vai acabar onerando ainda mais o Flamengo, a gente já tem bons profissionais ali, mas nesse caso específico, né, como você falou, Cleitinho, talvez a chegada de um técnico com uma equipe multidisciplinar, vamos dizer assim, vai resolver vários problemas do Flamengo. Vai resolver o problema que o Flamengo tem de futebol, que o Flamengo, esse time misto do Flamengo, principalmente, às vezes se comporta como um bando, falta organização, falta futebol, e vai resolver outros problemas de alguns setores do clube que não vem desempenhando um papel que a gente espera. Que assim como o time, principalmente esse time que jogou contra o Fluminense, não está em outro patamar, outros setores do clube, nesse momento está sendo muito falado do departamento médico, também aparentemente não está em outro patamar. Então eu gostei e acho que se for uma exigência do técnico para a gente trazer um técnico desse gabarito, acho que vale a pena o esforço financeiro, Cleitinho. Muita gente aqui falando, ele é um cara que é mais auxiliar. Teve até um amigo aqui que colocou um textinho um pouquinho maior. Deixa eu ver aqui, rapidão. Bota aí para nós. Aqui. Pô, agora eu perdi. Aqui, ó, o Emerson falou, a visão do André com relação até mesmo ao desenvolvimento dos jogadores de base é muito diferente. O cara queria vir para o Brasil para desenvolver os jogadores do São Paulo. Ele em si não é um técnico, é um manager. Então, mas isso era em 2012, quando ele quase foi treinador de São Paulo. Depois disso, ele treinou já várias equipes. Cara, ele passou mais de 2 anos no Zenit. Eu estava olhando aqui os números, mais de 800 dias no Zenit. Então, isso está um pouco mais de 2 anos de trabalho. Ele ficou 1 ano e meio sendo treinador do Olympique de Marseille. Ele foi treinador por muito tempo do Porto. E ele joga no 4-3-3, muita gente falando sobre isso. Então, assim, eu acho que é possível sonhar, mas tem que também saber a questão de como ele vai querer vir, né? Não digo como ele vai querer vir. Todo mundo sabe que ele vai pegar um avião, vai vir com a comissão e tudo mais. Agora, bufunfa. Eu quero saber de dinheiro. Quanto é que ele vai cobrar por isso tudo? O Flamengo vai ter dinheiro para pagar isso? A gente sabe que um treinador lá de fora vai ser caro. O cara vai ganha em euro. Aí ele vem para cá, não é que ele desvaloriza o clube, é porque, infelizmente, a nossa moeda é uma bosta, literalmente. A nossa moeda tá absurda. Ó, por exemplo, o euro hoje. Quanto tá o euro em relação ao real? 6,45, irmão. O dólar também tá altíssimo. Então, assim, cara, é uma parada meio assim surpreendente, né? É um negócio meio maluco pensar nisso. Mas o fato é esse, né, Rafael? Temos que olhar para o cenário europeu para trazer um técnico que seja um piloto de Ferrari, para pilotar uma Ferrari. Não adianta deixar na mão do seu Zé, né, como o Marcão gosta de falar, que é um cara que não sabe mexer em Ferrari. O cara está acostumado com um Celta, Fusca, Opala, o maluco tá Monza, um Astra mais antigo. Pô, é nesse nível. Então, assim, é meio maluco pensar, e acho que o caminho é esse, né, cara? É pensar lá fora, pensar... E, assim, o que eu gostaria de ver do Flamengo hoje, Rafael, é o seguinte: mesmo que o Renato ganhe, isso é um planejamento, mesmo que o Renato ganhe, você não vai renovar com esse cara mesmo que ele ganhe. É você ter isso em mente. E nesses 2 meses para o fim da temporada que faltam, o que você tem que fazer? Começar a analisar treinadores que tenham um estilo de jogo que o Flamengo quer ter, implantar a metodologia de jogo. Não adianta sair de Jorge Jesus para Domenech, da cavalinha de pau em transatlântico, como um certo amigo aí, né? Um certo 2222, que vai dar uma entrevista coletiva amanhã, 1h, gosta de dizer. Aí você sai do jogo posicional e vai para o Rogério Ceni, que tem até uma maneira interessante de pensar o futebol, mas ainda é uma maneira muito recente. E o que eu quero dizer com recente? Ainda não tem bagagem suficiente para estar no Flamengo. E aí, tu sai dele pro Renato Gaúcho, que por mais que tenha agradado inicialmente,
ainda não é o estilo Flamengo. Então, assim, o Visão Conservador até diz, ó, treinador bom é caro. Sou mais gastar com treinador do que gastar com jogador. Treinador faz a total diferença. E jogador você já tem aqui, né, Rafael? Então é uma mexida aqui, uma mexida ali. Falta o comandante dessa incrível nave espacial, esse monstro que é o Flamengo atualmente, né?